nós vamos para a leitura da porção bíblica que escolhemos para o dia de hoje, né? 16 de agosto de 2020, que está em Lucas, capítulo 15, versos 11 em diante, é do 11 ao 32. Trata-se da parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versos 11 ao 32. E a palavra diz: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavras da salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. A palavra nos diz, pastor, em Marcos 4:33 e Mateus 13, de 34 a 35, que Jesus só ensinou por parábolas. Jesus deu preferência
a falar por parábolas. É até algo de algum profeta que se cumpriu no Novo Testamento com a vinda de Jesus. De sorte que nos evangelhos, à exceção de João, João não teve parábola, os evangelhos têm 40 parábolas. Pode ter uma ou outra repetida, acho que parece talvez de 8 a 10 repetidas, mas Mateus nos traz 10 parábolas, Marcos 2 parábolas e Lucas 28 parábolas. Isso, na minha concepção, e talvez porque, como a gente já mencionou numa desses vídeos, numa dessas lives, o Lucas, o Marcos Lucas, ele não foi apóstolo, né? Ele foi só evangelista. E tudo que ele menciona no livro dele, nesse livro, que ele tem 2, tem esse e tem Atos, foi tudo que ele perguntou a Pedro, né? As entrevistas com Pedro e com a Maria, mãe de Jesus. Então ele escreveu esse livro baseado em tudo que ele ouviu, em tudo que ele pesquisou. Então a parábola é uma história, é uma metáfora. Jesus, preferencialmente, como já disse, gostava disso porque ele não dizia nomes. Exatamente, era porque sempre tinha um escriba, um fariseu, algum pecador, algum publicano que queria apontar dedo para ele, e ele preferia então trazer esses ensinamentos. A parábola é o mesmo que metáfora, é uma alegoria, uma história, um pouquinho diferente da fábula, porque a fábula entra animais, coisas inanimadas, e a parábola não. São verdades que são ditas, mas sem mencionar nomes. Vê que acabamos de ler, que ele não diz o nome do pai, não diz o nome dos filhos, para que se configure a mensagem que ele quer transmitir, para que se configure o ensinamento que ele quer, então, trazer. Essa parábola do filho pródigo, ela é quase que autodidata, né? Ela se autoexplica. E essa é uma parábola, como já falei, que Lucas tem 28 delas, é uma sequência. Por isso que a primeira palavra desse assunto, a parábola do filho pródigo, é continuou. 2 pontos. Porque ela vem de 2 outras. Porque aproximou-se de Jesus os publicanos, os pecadores, e ele então traz a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida. A dracma equivale a 1 denário, que é o salário de um dia, de um trabalhador, né? E, por fim, traz a do filho pródigo, que conta muito objetivamente, muito diretamente, a história de um cidadão que tinha uma fazenda boa, fazenda grande, e que tinha 2 filhos. Um moço e um mais moço. E o mais moço disse, olha, eu não quero ficar mais aqui na fazenda, eu quero ir embora, eu quero conhecer o mundo. E aí, ele disse, eu quero, então, a minha parte dos bens. Já começa por aí a questão do entendimento judaico, e até nosso hoje, né? Porque para você trazer herança para alguém, é preciso que a pessoa, né, morra, né? Para ter o espólio. E aí esses bens, esse dinheiro, foi repassado para o filho pródigo em vida. Aliás, o pródigo significa, o termo significa esbanjador, né? E é uma coisa interessantíssima, também na Bíblia, não deixa de ser, né? Que a palavra pródigo é esbanjador para os 2 sentidos, tanto para a parte boa como a parte má. Então, a pessoa é pródiga em esbanjar amor, em esbanjar o bem, em esbanjar misericórdia, em esbanjar perdão. Pródigo é esbanjador. Ele é esbanjador também, se for o caso, na outra vertente, esbanjar dinheiro, esbanjar nome feio, tudo de ruim. Então, essa palavra, ela cabe para os 2 aspectos. Então, nessa parábola, o filho pródigo é o filho gastador,
esbanjador. E o pai, pela parábola, não contestou muito não, deu dinheiro para ele. E a Bíblia diz que, passado não muitos dias, ele ajuntou tudo que tinha e foi embora para uma terra distante. A Bíblia também não diz para onde ele foi, não diz a terra. Essa parábola simboliza e significa que quer trazer uma explicação, em nosso entendimento, de alguém que está na igreja, de alguém que está aprendendo de Deus, de alguém que está recebendo a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, e ele decide sair da igreja. Os bens que ele vai levar com ele é justamente isso: sabedoria, inteligência, amor, complacência, compaixão, tudo isso que nós aprendemos na igreja enquanto casa de Deus, né? Que aí é a casa do Pai, o Pai aqui significa Deus, e dá esse cabedal todo ao filho, que ele vai embora, baseado também ainda em nossa religiosidade, né? no nosso entendimento, que é o livre-arbítrio. Ninguém está amarrado na igreja. As pessoas que não querem trabalhar na igreja também ficam à vontade, não trabalham. Alguém que não quer pregar também não prega, fica à vontade. O trabalho do Senhor é espontâneo. Então, esse filho de Deus disse: olha, eu não quero mais ficar na igreja, eu vou embora. E foi para uma terra distante, porque numa terra distante ninguém conhecia ele. Ela aí podia fazer o que quisesse. Dizer nome que não podia dizer cá, beber, fumar, gastar dinheiro. E o esbanjar aqui, trazendo para a parte material, por exemplo, se ele pedisse um vinho, por exemplo, num bar, em algum lugar que ele chegasse, esse vinho custasse, sei lá, tudo caro, né? Fora de casa, né? 40, 50 reais, ele dava logo 100. Não, troca é seu. Aí sai esbanjando. Aí junta logo um monte de amigo, né? Porque é o que mais tem. E aí saiu por aí afora esbanjando o dinheiro que, com muito suor, foi produzido na fazenda dele. Depois o dinheiro acaba. Você tem uma caixa d'água que entra gotas e sai litros, essa caixa vai secar. Então, quando acabou o dinheiro também, ele ficou sem nada, né? E aí, num dia desses, por ação do Espírito Santo de Deus, ele se viu na lama. Literalmente na lama. Porque a pessoa vai perdendo tudo aquilo. O tição, quando ele é separado da fogueira, ele vai, apaga. Assim também ele. E ele então caiu em si. As pessoas hoje costumam dizer muito essas frases modernas, né? Caiu a ficha e ele disse: eu vou ter com meu pai. Porque lá os trabalhadores tinham tudo aqui. Eu quero umas alfarrobas, eu quero a ração do porco e ninguém me dá. Aliás, quando o pessoal levava a ração para os porcos, que ele ia pegar, ele: pega aí não, isso aí é dos porcos. Isso aí nasceu. E o cara ainda deu um teto, ele fez lá uma casinha lá para ele de palha e dormia embaixo. Mais nada, não acertou o salário, não acertou nada. Então eu vou para o meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele que eu não sou digno de ser chamado filho. Aquele pai que estava naquela fazenda, acho eu que diariamente ele ia ao morro olhar para a estrada, para ver se o seu filho estava voltando. E ele passou um tempão para voltar para casa, viu? Porque ele não tinha roupas, ele não tinha dinheiro, pode ter pego alguma carona, alguma carroça, alguma coisa para voltar. Mas eis que ele volta. E o pai dele, claro que estava com os seus servos, as pessoas que tinham fazendas, que tinham cabedal, nunca estava sozinho, sempre estava com algum empregado junto, não é? Quando ele veio que disse a frase, né? Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
O pai não quis nem ouvir. O pai estava alegre, exultante, né, pelo retorno do pai. Assim é o Senhor quando alguém sai da igreja que retorna à casa do pai. Há muita alegria nos céus. Há cântico dos anjos, né, louvando a Deus por aquela alma que volta para a casa do pai. Ele agora volta com as experiências para dar os testemunhos do que não é a casa do pai, do que é o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então o pai não quis saber. Acho que o pai até chorou, emocionado, mas beijou, abraçou, compadeceu-se dele, estava todo maltrapilho, todo rasgado. Aí deu um manto, vestiu ele, botou a autoridade no dedo dele, que era o anel, colocou sandália nos pés, porque o escravo não podia estar calçado, mas ele era filho, ele não era escravo. E ele disse, trate-me como um dos seus trabalhadores. Não quis saber. E mais, olha, mata aí o novilho cevado, porque hoje é dia de alegria neste lugar. Hoje é dia de festa. Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O outro filho simboliza o crente que está na igreja. Tem gente que não gosta. O cidadão saiu da igreja, falou mal da igreja, disse o que queria, do que a igreja não é, a igreja sempre o amparou, e ele agora retorna, e a igreja recebe de braço aberto, o conselho recebe de braço aberto, ele vai ter todos os direitos que nós temos, tal. Aí tem gente que não gosta. É uma posição errônea. Então vai o pastor da igreja, o anjo da igreja, e fala com essa ovelha. Ele diz, olha, ele saiu daqui, saiu, morreu para... O que é desligado na terra é desligado no céu. E o que é ligado na terra é ligado no céu também. E ele voltou. Porque o Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder, o alcançou. E fez com que ele tivesse um novo entendimento. E diz, no meu lugar, a minha casa, é a casa do Pai. E eu vou voltar para lá. E ele não está voltando como filho, veja, ele está voltando como um trabalhador. Eu quero ser considerado um trabalhador, então agora eu vou trabalhar pelo reino de Deus. Eu agora vou trabalhar na seara do Senhor, que eu não fazia antes. Antes eu não fechava nenhuma janela, nenhum basculhante da igreja, ainda achava ruim quando o culto demorava, quando o presbítero Peterson pregava muito forte, etc. Mas agora eu estou entendendo que é diferente, porque eu passei pelos problemas. O Espírito Santo agora me esclareceu. Então, o pastor vem e acolhe esta igreja e diz a todos, olha, vamos nos alegrar, porque esta ovelha voltou para o seu aprisco. Essa é a explicação que nos é dada, é alguém que saiu e que volta, e que há toda uma festa nos céus por uma alma ser resgatada. E há toda uma festa na igreja por alguém que volta ao aprisco, para alguém que volta ao seio do Senhor, alguém que volta e reconhece que Jesus é Senhor, Jesus é salvação, Jesus é a paz, e que seu lugar é na casa de Deus, é na igreja, junto com seus irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em especial aquele que for ouvir esse vídeo, que estiver talvez numa situação desse tipo, volte para a casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de salvação, é lugar de louvar, é lugar de engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, pastor, acho que está no horário, e o Senhor fique conosco nos dias à noite na sua paz. Amém.